Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por Altervision, OneBit. Olá, amigos do Varejo Cast, tudo bem? Quem tá aqui com vocês é Caio Camargo e temos aqui mais uma entrevista imperdível do Varejo Cast aqui nessa edição. Eu já tô com o nosso quase sócio da casa aqui, Matheus Budelon aqui da Altervision. Seja bem-vindo, Matheus. Obrigado, Caio. Mais uma vez presente, espero poder contribuir aí com o podcast. Mas como sempre, a Altervision, você já sabe, nos patrocinadores do Varejo Cast. Lembrando que em todos os episódios do Varejo Cast tem sempre uma vinheta lá, tem sempre os links pra você conhecer a da Altervision, mas a gente vai falar da Altervision daqui a pouco aqui no episódio. Depois a gente fala. Eu tenho, recebendo neste episódio aqui, a ilustre presidente Lucas Newhouse, aqui da Cadiz Esportes. Lucas, seja bem-vindo ao Varejo Cast, meu amigo. Muito obrigado, Caio. Vai ser um prazer enorme poder dividir um pouco desse nosso grande mercado que é o varejo e tem feito muito sucesso e cada vez mais trabalho dedicado e através de bons insights a gente consegue ir mais longe. Oh, fantástico. Agora, para quem não conhece, né, a Cadiz, e a Cadiz não é só a Cadiz, tem a Sneaker House também, eu queria que você explicasse um pouco. Conta um pouquinho da história da Cadiz pra gente, para quem não conhece a tua marca ainda, Lucas. Boa, Caio. A Cadiz, então, é uma empresa que neste ano ela completa 30 anos. Então, 2026 aí é um ano histórico para nossa empresa. A gente é uma rede de lojas de esporte, atualmente focada muito nas marcas internacionais. Estamos surfando toda essa onda de crescimento esportivo e através de experiências positivas de varejo. Então, a gente vem num nexo de trabalhar muito da experiência em loja, mas sem deixar de lado essa questão do produto certo, na hora certa, na loja certa. Então, hoje nós somos os principais parceiros de marcas internacionais aqui relacionado ao sul do Brasil, né? Hoje a gente está presente em 3 estados, estamos aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também em Minas Gerais, e a gente vê muito esse fluxo contínuo de que a loja física ela vai ter cada vez mais oportunidade. Mas, claro, passa o tempo, a gente precisa ter determinadas atualizações. E uma delas que a gente criou dentro do nosso grupo foi a Sneaker House agora. Muito mais focado num público casual, são produtos mais premium, que a gente não consegue, por conta de segmentação das próprias marcas, vender dentro da Cadiz. Então é uma escolha nossa, a gente ter uma nova bandeira dentro do grupo, para não deixar de atender o novo, o que está vindo por aí, a atualização. Se ficar parado, o negócio regride, né? Não tem mais espaço hoje no varejo de ou você está crescendo ou você está caindo. Não dá para ficar no meio, né? Ele é tão contínuo que ele nos exige cada vez mais rápido e melhor, né? Dá para se dizer basicamente assim. Então, nosso foco é exatamente esse, nosso principal carro-chefe é tênis, então o tênis de esportes, seja Olímpicos, Nike, Adidas, nosso foco é entregar um produto certo, que seja voltado à atividade física, ou também se gosta de marca, enfim, não pratica atividade física, mas gosta de estar com produto de marca, tá bem vestido, também é a nossa praia aqui dentro. Então na Cadiz a gente tem o que seria o varejo esportivo mais tradicional, com as marcas tradicionais de mercado, ou com os produtos mais curva A, B, C, a curva AB, né, do que se vende. E a Sneaker House, o posicionamento dela é o produto mais premium, um produto mais de performance. Como é que você posiciona ela hoje? A Sneaker House, ela entrou muito num conceito de um casual especializado. A gente viu muito... Existem a nova geração, a geração Z, boa parte dela é... né, como o pessoal fala exatamente no mercado, né? Que é o pessoal que é colecionador, tem uma outra vibe, é isso? É uma calça larga, ele combina com um determinado Air Force, com o Adidas Samba, enfim, o Adidas Originals, um New Balance 9060. Então a gente viu oportunidade nesse meio. A gente abriu, enfim, vai completar um mês agora, algo bem recente. A gente está, enfim, encantado com o resultado, porque de fato o pessoal abraçou a causa. É algo como o produto exclusivo, ele chama atenção também, né? O desejo, ele é tão grande que as pessoas acabam comprando por WhatsApp ali na hora, depois vai ver o produto, sabe? Então é algo muito que traz um sentimento de pertencimento, comunidade mesmo. Eu vou querer voltar contigo para entender um pouquinho mais dessas diferenças do negócio, que esse é um ponto bem importante, mas jogando a bola para o meu amigo Matheus também. Matheus, para quem não conhece o trabalho da Altervision ainda, explicando um pouquinho da Altervision, só para introduzir um pouquinho a empresa também. Perfeito, então a Altervision aí é velha de guerra aí da casa, mas explicando aí para quem ainda não conhece, né, a gente desenvolve uma plataforma de performance de vendas, onde a gente entrega todo o funil completo da loja, então começando em quantas pessoas passam em frente à loja, quantas pessoas entram. A gente faz a exclusão de colaboradores, pessoas repetidas, então a gente consegue saber de fato o número de oportunidades de venda. Posteriormente, a gente cruza isso com informações do RP,
Então a gente vai saber taxa de conversão por hora. A gente também tem novos softwares que estão se acoplando a isso, então a gente pode falar de um lista da vez, pode falar de uma plataforma de metas para vendedor, pode falar de uma plataforma de corridas, enfim, gamificação também. Aquela inteligência artificial que entra, né, para dar o insight certo. Vou dar um exemplo. Então, hoje não é uma inteligência artificial passiva, mas é uma inteligência artificial ativa. Por quê? Porque ela tem todos os dados da loja e, eventualmente, ela pode chegar e falar assim, Lucas, eu vi aqui que a tua taxa de conversão em determinado horário baixou X%. Quem sabe a gente não faz uma corrida entre os vendedores daquela loja até sexta-feira para que a gente mude esse cenário. Um voucher de R$50 ou R$100 no iFood já muda muita coisa no jogo, né? Muda muita coisa. Então, é uma inteligência artificial que, buscando informações de diferentes fontes, e aqui eu posso citar alguma delas, como as câmeras, o RP, os aplicativos do vendedor, as metas que estão acopladas também dentro da nossa plataforma, consegue gerar insights que de fato são acionáveis. Bacana, vamos voltar a entender, porque eu tenho muita pergunta para te fazer hoje também aqui, baseado em tudo que a gente passou de Copa, estamos aqui com um varejo de esporte aqui, eu quero saber muita coisa de informação contigo, mas Lucas, eu queria, aliás, você falou, né, poxa, a gente está se redescobrindo, está inovando, está com uma marca nova no mercado, mas já tem um lance do passado que vocês, que nas minhas pesquisas que eu achei muito bacana, vocês começaram 30 anos atrás como uma sapataria, né, de acordo com eu levantei a história, e o grande propósito de vocês é movimento é vida, ou seja, assim, não é vender o SKU, é quase entrar num lifestyle. Quando vocês perceberam, né, que esse consumidor estava mudando e que vocês precisavam começar a acompanhar esse novo pensamento, que não adianta atender só produto e preço como o mercado ainda insiste em fazer, meu amigo? Sim, não, é um excelente ponto, porque no passado as lojas eram mais generalistas, elas, dava para se dizer, mini lojas de departamento, né? Elas possuíam o fashion, o esportivo, o social, etc. Feminino, masculino, infantil, de uma forma muito mais robusta. A gente tinha no nosso portfólio mais de 100 marcas, e hoje a gente tem 12. Então foi uma disrupção muito grande. A gente entendeu que ter foco, direcionamento bem alinhado, nos fortalece, ao invés de nos deixar menor. Então, hoje a gente tem os principais parceiros, enfim, são mundialmente conhecidos, mas essa verdadeira virada de chave, ela aconteceu a partir de uma feira. A gente estava nos Estados Unidos, na NRF lá, e viu, a palavra era disrupção. Quem me acompanha aqui no Brasil sabe que eu não gosto muito dessa palavra, pelo modismo dela, mas no teu caso foi aplicado na risca, ótimo. Funcionou, exatamente. Então a gente chegou e começou a fazer corte, e contra a maré. A gente reduziu pela metade o tamanho das unidades que já existiam, e a gente conseguiu criar um modelo de negócio a partir do esporte, porque trabalhar com sapataria, e enfim, assim como hoje existem muitas sapatarias boas, tá tudo certo, foi uma escolha nossa, reduzir tamanho, reduzir o número de colaboradores dentro de cada unidade, para que a gente pudesse também ter mais lojas. No momento quando você tem uma sapataria que ela te entrega muito trabalho, um controle de gestão muito individual para cada loja, acaba sendo difícil expandir. Então, às vezes, foi esse um movimento necessário de, enfim, volta para casa, vamos estudar o que realmente funciona e o que não funciona. E mais, Caio, entra muito dessa questão que o Matheus comentou, dados. Assim foi para nós a questão de monitorar o que o nosso cliente está pedindo. Porque aí é muito daquela questão, é o cliente que está comprando ou é a loja que está vendendo? Então, naquele momento, chegou assim, poxa, eu tenho o produto que o cliente quer ou eu estou querendo vender algo para o meu cliente? Então, a gente conseguiu construir, enfim, isso levou alguns anos também para chegar no denominador mais exato, ele continua mudando, escutar mais o consumidor. Não levar tanto a sério aquilo que eu quero, mas sim aquilo que o meu cliente quer. Agora, quando a gente vê uma história de sucesso que já aconteceu, aí é bacana sempre contar o passado. Agora, eu queria entender esse meio de furacão de vocês, Lucas. Quanto tempo demorou para vocês entenderem que o caminho era certo? Foi uma mudança, eu entendo aqui que foi uma mudança da alta hierarquia da empresa, você, a família, eu imagino, vocês decidiram logo de cara, então implantar isso é mais fácil do que algumas empresas que são mais complexas, às vezes, que tem uma questão de convencimento da alta hierarquia da empresa que tem que mudar tudo. Mas assim, veio de imediato esse resultado, fazendo esse ajuste, ou demorou um tempo, cara? Sendo muito franco e sincero, levou um período de 4 anos para isso acontecer. Não é do dia para a noite, por muitas vezes a gente tinha dúvidas, será que vai, será que não vai, mas a gente nunca deixou de ter a certeza da nossa intuição, porque no final das contas o empresário ele sabe quando é e quando não é para ser.
Ele tem aquele feeling ali. E quando ele faz, as coisas começam a acontecer, começam a dar certo. Mas não vou dizer que não teve desafios. Por exemplo, encerrar com sapataria talvez foi um dos nossos maiores desafios na trajetória. Porque você cortar relações com fornecedores de mais de 20 anos, dizer que você não vai mais comprar dele, dizer que o seu projeto mudou por completo. É uma atitude corajosa, cara. É uma atitude corajosa, E aí, enfim, sou muito grato de poder ter os meus pais como cultivadores da inovação também, porque por muitas vezes a primeira geração ela não aceita, uma segunda com novas ideias, ela não se adapta, mas a gente conseguiu fazer esse match entre a experiência com a inovação e fazer essa qualidade no final das contas, né? Gerar esforços contínuos pelo projeto. O Matheus, você que quebra tanta pedra quanto eu no varejo, sabe que 90% do mercado é exatamente o que ele falou. A primeira geração é extremamente opositora ali, resistente, né, cara, a essas mudanças de pensamento, certo? Sim, com certeza. E a gente vê isso no dia a dia, né? Mas a primeira geração ali, ela tem que deixar a segunda geração ter protagonismo, né? E aí, o que eu vejo lá na Cadilhas, o Lucas, ele é protagonista do negócio. Vem de uma família ali que tem o mérito, né, de dar essa oportunidade para que ele consiga ser protagonista, né? Mas eu vejo muitas empresas onde isso não acontece. Então, converso eventualmente com um sucessor de um negócio, quero implementar dados, quero implementar insights, quero implementar inteligência artificial aqui na nossa rede. Eventualmente são redes até grandes, então a gente está falando às vezes de redes de 100 lojas. A primeira geração não quer, não coloca o projeto para andar. Tudo funcionou da mesma maneira há tanto tempo, por que eu vou mudar, né, cara? É sempre essa conversa, né? Exatamente. E aí são redes que acabam ficando obsoletas. Agora, o Lucas colocou um ponto aqui bacana, que ele falou, cara, a gente começou a observar o comportamento do consumidor que estava exigindo uma nova postura nossa, né? Essas mudanças aqui, elas aparecem primeiro nas vendas, ou seja, a gente só percebe quando deixa de vender, ou tem alguns indicadores de comportamento dentro de loja que já começam a dar sinais ou podem ser já antecipar, né, algum problema muito grande lá na frente. Com certeza. Para mim, a venda é o último, né? Tá no fim da linha. Então, normalmente, tu vai pegar um KPI, é o que eu chamo de KPI antecedente, né? Tu consegue enxergar antes. Então, o fluxo da tua loja tá caindo, o fluxo do mercado tá subindo. Por que as pessoas estão indo nas outras lojas e não estão indo na tua? Segundo indicador, taxa de conversão. Então, as pessoas, elas até estão entrando na tua loja, mas eventualmente, como até o Lucas comentou, né? Tu tá empurrando o que tu tem no estoque. Eventualmente, tu não tá entregando o que ela tá procurando. E a venda, ela acaba sendo impactada lá na última linha, mas tem um monte de coisa que acontece antes, né? A gente tá falando de fluxo, tá falando de conversão, tá falando de número de atendimentos, que exemplificam, né? Uma rede que tá com problema de produto, né? Eventualmente. Do meu ponto de vista, Matheus e Caio, a venda, ela realmente a última linha. Quando você já tá deixando de vender, já é tarde. Eu posso bater palma, cara? É isso aí. É a mais pura verdade, né? Porque quando você notou que caiu o fluxo, você notou que não tem mais aquele engajamento, que seu vendedor está mais tempo ocioso do que em atendimento, esse tipo de coisa, ele, para cascatear na venda, é logo ali também. Ele vai acontecer de modo muito rápido, né? Se você deixar a desejar em detalhes tão importantes, tão pequenos. Eu digo porque a Cadilhas, ela é cliente da Altervision e com esses dados, a gente tem a métrica, ela é totalmente funcional. E daí a gente consegue chegar lá na equipe e dizer, gente, isso aqui está acontecendo, essa é a média do mercado, isso aqui é a nossa média, e nós trabalhamos acima da média, não no meio, nosso padrão é régua alta. Então, de que modo que a gente consegue dizer para eles, baseado não em uma opinião, mas sim em um fato que está acontecendo dentro do negócio. Sempre buscando o top 25%, né, Lucas? Que é o que a gente fala. A gente dá os 3 indicadores ali, o top 25, a mediana ou os piores 25. Cara, eu quero estar sempre entre os primeiros 25%, o primeiro quartil, né? Então esse é o ponto. Qual é o seu maior desafio para performar mais nas suas lojas? Aumentar o fluxo? Diminuir a ruptura ou contratar mais? A Altervision cruza o fluxo da sua câmera com o seu ERP para responder isso no seu WhatsApp. Seu time passa a ter um copiloto. Oi, Ana. Faça mais 5 atendimentos hoje para bater a meta. Una-se às mais de 6.000 lojas que já usam a Altervision. A gente vive um mercado, né, Lucas, que ele é dinâmico, né? Então a gente tem, por mais que a gente fale assim, corrida, né? A corrida tem várias variáveis ali, modismos que acontecem. Teve lá a explosão das academias por conta de tanta explosão de caneta emagrecedora agora, então a academia acaba tendo um volume maior de pessoas. Tem o beach tênis que explodiu, teve aquele outro negócio que parece que é um ping-pong nos Estados Unidos, esqueci o nome dele agora, também tá bombando lá fora e tal. Pickleball.
Pickleball, exatamente. São coisas que aparecem ali do nada. Sei lá, tiver uma Copa agora, chuteira cor-de-rosa, né? Pô, se preparar pra esse tipo de coisa, às vezes demora tempo, né, cara? Pra de repente, pô, eu quero chuteira rosa. Cara, a gente não se preparou pra comprar chuteira rosa que ninguém tava comprando. De repente, todo mundo quer comprar chuteira rosa, né? Agora, como é que a gente separa moda passageira de uma mudança de fato de comportamento, cara? No nosso mercado, por trabalhar com esses grandes fornecedores, Nike, Adidas, enfim, entra uma New Balance, Puma, a gente começa estando lá dentro do nosso fornecedor, porque a gente já tem compra muito futura realizada. Então, por exemplo, chegou a Copa, a chuteira rosa, a gente tinha para vender, porque a gente viu ela lá no passado, lá dentro de um showroom, que você não pode tirar foto, enfim, você já tem em mente o que vai acontecer. Essa é a questão que a gente valoriza tanto o nosso relacionamento com os nossos fornecedores, porque se você não tá lá, você não vê, você vai comprar pelo portal ali, você não tem foto do produto. Então vai comprar no escuro, vai fazer uma loteria. Não é o nosso negócio é estar perto. Só que o modismo, a própria marca, às vezes, ela enxerga e ela comunica. Então, esse é um pilar. Por exemplo, vamos pegar o mercado estritamente da corrida para a gente falar aqui. No ano passado, a gente teve muitos novos entrantes na corrida. Muita gente começando. E o cara que começa, ele não compra um tênis já de saída, um high ticket, aquele produto lá de topo da prateleira. Então, o que aconteceu? A gente teve ali uma venda na faixa de 500, 600 reais muito agressiva no ano passado. Esse ano já é um pouco diferente. O cliente que comprou de 500, 600 e gostou de correr, ele já não quer mais. E aí aquela quantidade de tênis de 500, 600 já não serve. Precisa ter mais tênis da quantidade do ticket de 700, 800, 900 reais. Então isso é adaptação do nosso negócio continuamente, né? É estar atento aos movimentos do que vem acontecendo mesmo. Maravilha. Ô, Matheus, no caso de vocês aqui, a gente tá falando de métrica, de adaptar, de perceber. Quando vocês entram num cliente novo, qual a primeira métrica que abre os olhos do varejista, que assusta ele? Quando ele não tinha, não conhecia, não sabia essa informação. Eu acho que assim, a gente vai falando aí, pegar o Pareto, né? O que assusta 80% dos varejistas quando a gente entra é a taxa de conversão. Porque ele acha que ele converte 80%, mas na prática é bem diferente, né? Inclusive, eu acho engraçado às vezes, porque, pô, tu entra numa loja de shopping e fica, sei lá, eu fiz esse exercício agora esse final de semana. Eu fui no Iguatemi, sentei no corredor, na frente das lojas e fiquei contando. Vamos ver qual que é a conversão dessa turma aqui. Quantas pessoas saem de sacola e quantas pessoas saem sem sacola. E a gente sabe que vai girar ali em torno de 25, 30. E aí quando a gente comunica isso pro varejista, ele toma um susto, né? Porque ele poderia estar faturando... Não pode ser isso. Não pode acontecer isso. Não. Você deve estar errado, cara. Ele poderia estar faturando 3 vezes mais e não tá. Por causa da taxa de conversão, né? Então tem muita gente saindo sem sacola. Grosso modo, esse é o KPI aí que mais assusta a turma, né? E foi com vocês foi o que me assustou primeiro também, Lucas, no caso de vocês? Sem dúvidas, né? A gente tinha uma outra plataforma antes de entrar para a AlterVision e a nossa conversão ela era medida de outra maneira, né? Mas realmente, quando a gente colocou a câmera ali unido da IA, foi um susto muito grande, assim, de saída, porque em conversa com as equipes, digamos que um vendedor lá atendeu 10 clientes no dia, ele vendeu para 8. Então, ele foi muito bem, beleza. Mas isso foi um dia. E o restante? E o mês, como é que fica, né? E quem não atendeu? Porque não estava atendendo, não deu atendimento, o cara entrou, não teve atendimento e foi embora. Que a gente fala assim, ok, medir quem atende é uma coisa, mas medir... E quantos clientes você perde na loja, né, cara? Por falta de atendimento. Né? Acho que o verdadeiro pilar, porque saber quanto vendeu, a gente sabe. Mas quanto não vendeu, é a verdadeira questão-chave. Então, é a partir dessas métricas que, por exemplo, a taxa de conversão, ela nos traz de forma muito específica. E a gente conseguir ver, bom, se a minha taxa fosse um pouco melhor, quanto a mais eu teria vendido. E isso intriga o empresário, o varejista, quem está por trás. Ele se questiona, bom, faltou produto, faltou engajamento da equipe, o que falta, o que está faltando aqui para a gente subir essa taxa? Porque querendo ou não querendo, vamos falar, se for produto por atendimento ou ticket médio, ele vai mexer também no resultado final, mas a taxa de conversão é uma variação muito grande. É isso que o Matheus comentou ali, de 20%, 25%, isso, querendo ou não, é 1 a cada 4. Isso é bastante. A pessoa, se ela entrou na tua loja, é porque ela tem algum interesse. Ela quer ver um produto, ou ela está estudando algum produto, mas você deixar tanta oportunidade em cima da mesa, é a oportunidade que o teu negócio está deixando de crescer, né? Às vezes 2% a mais, ou seja, 2 pessoas a cada 100 pessoas significa 20% de venda, né, cara? Eu gostei da frase que você colocou aqui, né? A importância da não venda. Entendeu que eu vendo, tudo quanto é RP consegue tirar isso de extrato, volume, isso tá fácil, entendeu? Um monte de série de métricas a partir da venda.
A questão que o segredo da venda hoje tá no que você não vendeu, porque isso é uma coisa que eu já falo há 15 anos, quem me conhece também, 20 anos já quase, todo mundo que entra numa loja tem intenção de compra. Assim, todo mundo que já entrou, senão o cara ficava pelo corredor do shopping, eu ficava pela rua, pelo calçadão, agora o cara entrou na tua loja, ele já quer comprar com você. Como é que a gente perde esse cliente, cara? No mundo de hoje é um absurdo perder esse cliente, certo, pessoal? Não pode perder, ainda mais sabendo aí da competição com outros canais Omni, né? Então, assim, se ele entrou na tua loja, ele tem que ter uma experiência completa para que ele faça a compra, né? E aí, até dando um exemplo aqui, se tu tem uma loja de 20% de taxa de conversão e tu vai para 22%, tu aumenta 10% o teu faturamento. Com 2 pessoas a mais a cada 100 pessoas. 100, exatamente. Então, assim, às vezes parece pouco, mas em porcentagem do faturamento gera um resultado enorme. Esse é o segredo, né, da taxa. Por isso que o Lucas falou que tu olha ticket médio, tu olha outros indicadores, por isso que tem esse efeito explosivo quando a gente trabalha na taxa de conversão, né? Ô Lucas, tem uma coisa que eu acho que é bacana perguntar pra ti. Você já iniciou o processo de franchise, né? Hoje como é que tá o processo de franchise de vocês? A gente tem lojas próprias da rede e também tem lojas franqueadas. A gente começou não faz muito tempo, foi em 2023, a gente começou a abertura de franquias e é muito dessa questão da personalização do negócio, sabe? O que acontece? A gente, ao longo dos anos, foi aprendendo, porque como a gente estava muito localizado na região das Missões, do Rio Grande do Sul, com as lojas próprias, a gente viu que o consumidor ele tem uma cultura, é algo muito semelhante. Mas no momento quando você começa a abrir lojas em regiões diferentes, as marcas não têm o mesmo nível de desejo, elas oscilam, assim como os best-sellers de determinadas regiões não são os best-sellers de outras regiões. Então, essa característica, posso dizer, uma curadoria até artesanal do negócio que faz com que as franquias tenham sucesso. É quase expertise local, ou seja, você vai usar um capital intelectual local para prosperar, cara. Exato, então a gente tem um time muito bem qualificado interno para poder apoiar o franqueado nas decisões e fazendo as perguntas certas para ele também, porque ele vive ali, ele mora ali, ele convive ali, então ele tem essa barriga no balcão, né, podemos dizer assim, entre aspas, que faz com que ele veja o que está dando certo, o que não está dando certo, mas claro, a gente sempre traz dados de mercado, dados do que funciona, o que não funciona, boas práticas, porque uma rede, se não tem padrão, também não vai para frente, né? Então, determinadas coisas a gente abre para personalização conforme o local, mas é muito baseado no que o cliente está pedindo, né? Exato. Agora, cara, sobre franquia, cara, eu acho que o maior desafio de uma franqueadora é esse. Vocês já têm essa cultura interna, até pela tua fala e tudo mais, pela história de vocês, essa cultura orientada a dados. Como é que você leva essa cultura para tantos franqueados com esses perfis e essas experiências diferentes ali? Tornar isso um padrão da empresa. Boa. A gente tem reuniões, algumas métricas para tratar isso direto com os nossos franqueados. Mas tem um ponto importante, Caio, que até levantei com o Matheus um tempo atrás, que tem indicadores que não são tão relevantes para o franqueado, assim como para o outro é. Então, a gente começa a ter que entrar um pouco no individual do franqueado para traduzir isso, o porquê dessa importância desse tipo de dado, porque se a gente não levar em consideração, exemplo, número de visitantes na loja, se a gente não comparar ali loja, a loja tem um bom fluxo, tem um bom número, você precisa mais gente na sua equipe, a gente consegue metrificar isso e levar com a informação mais convincente. No meu ponto de vista, eu vejo muita franqueadora baseada em opiniões. Opiniões não vão sustentar argumentos convincentes aos franqueados. Eu vou bater palma pra você mais uma vez, porque a gente fala muito disso, cara. Nada no varejo pode ser subjetivo, cara. Nada. E aí você trabalhando com ele, tá, mas não pode ser verdade, não acredito que entrou tanta gente, né? Daí eu falo com o Matheus ali, com o pessoal da Altervice, gente, me traz ali. E a gente vai lá e é a verdade, é aquilo, entrou aquele número de pessoas, né? Mas às vezes parece não querer ver, não querer enxergar que tem tanta oportunidade e ele não tá conseguindo aproveitar, né? Perfeito. E, Matheus, falando de franquia, até que ponto esses dados podem ajudar a padronizar uma rede hoje, sem tirar essa autonomia ou esse olhar de gestor que o Lucas está colocando de cada negócio? Perfeito, tá? Eu acho que a gente consegue ajudar tanto a franqueadora quanto o franqueado. E aí, a franqueadora, sobretudo na padronização
das métricas e no entendimento individual de cada unidade, apoiando até eventualmente aqueles consultores, né? Então o Lucas, por exemplo, tem uma equipe ali que apoia os franqueados. Essa turma, ela precisa de dados para realmente conseguir apoiar o franqueado e dizer, olha, teu ticket médio está baixo, teu fluxo está alto, comparando com as outras unidades aqui, com os outros franqueados, a gente precisa melhorar a tua taxa de conversão. E do ponto de vista do franqueado também, porque muitas vezes o franqueado, ele quer que o gerente seja quase que um gestor. A gente também empodera o gerente lá na ponta. Então o gerente, ele também vai conhecer os dados dele, vai saber que, eventualmente, a taxa de conversão dele está baixa, está alta, que ele pode melhorar. Então, assim, o franqueado, ele é ajudado tanto pela equipe da franqueadora, quanto até pela equipe do chão de loja. Então, o gerente dele começa a ter acesso a dados, o vendedor dele começa a ter acesso a dados, e é aquela gestão que antes era top-down, né, do franqueado, conversando com o gerente, puxando o vendedor, muitas vezes é o contrário, é o gerente que fala assim, cara, eu não bati minha meta porque o fluxo da minha loja tá baixo, mas a minha conversão tá ok, o meu ticket médio tá bacana. Começa a dar a resposta certa pro problema, né, cara? Exato, então assim, é o gerente e o vendedor puxando o franqueado também, então tá todo mundo falando a mesma língua, né? Acabamos de passar uma Copa do Mundo, estamos aí próximos de um Dia dos Pais, acho que são 2 datas importantes pro mercado, pro varejo esportivo, né? Às vezes tem Olimpíadas, né? Quando não é Copa, a cada 2 anos tem Olimpíadas, eles intercalam. Esse tipo de evento, esse tipo de sazonalidade, ela ainda é forte no varejo esportivo? Ou a gente pode entender que esse lifestyle esportivo, ele já tem uma demanda grande o ano inteiro? Tem picos sim. Mas diferente da sapataria, que a gente dependia mais de datas, de eventos do varejo, assim, Dia das Mães, enfim, Dia da Mulher, Dia dos Pais, no varejo esportivo, a gente consegue ter uma linha mais retilínea ao longo do ano. Uma das coisas que mais diferenciou, assim, do nosso modo de trabalho anterior na sapataria, que, por exemplo, Dia da Mulher e Dia das Mães eram datas muito importantes. Dia das Mães, principalmente. Ele era o segundo Natal do ano, no caso. Olha só que legal. Já no esportivo é o Dia dos Pais, a segunda data mais importante. Então, a gente papai começa não usa mais gravata, cara. Antes era tudo gravata, papai. Agora... E isso mudou esse senso de consumo. É uma camiseta de time, sim, a Copa do Mundo, enfim, nos ajudou muito, assim, até porque, vamos lá, as marcas estavam evidenciadas, né? Era algo que todo mundo estava querendo aparecer, seja uma Nike, seja uma Adidas, todo mundo estava querendo tomar conta do Instagram, do outdoor, do melhor post, do melhor engajamento, do melhor atleta, e isso tudo cascateia dentro do nosso negócio também. Pode não gerar venda naquele momento, mas isso sempre fica na lembrança. Eu quero uma daquela também. Então, acho que a gente tem que até dar um case exemplar, né? A Adidas, ela foi muito assertiva durante essa Copa do Mundo. Ela foi uma marca que foi vista de inúmeras formas, de inúmeros jeitos. Ela teve um time muito bom de camisetas. A própria bola da final da Copa, ela estava antes da final da Copa dentro da Então, essa união entre o lançamento digital junto de um produto, mas lá na ponta, lá na gôndola da loja regional, sabe? Isso que é o verdadeiro ponto-chave. Então, as datas, elas nos apoiam, nos ajudam e nos trazem cada vez mais visibilidade. E aí, sim, usando os nossos dados, o cliente vem até nós, seja na loja física, seja por WhatsApp, seja pelo e-commerce, a gente também tem que saber aproveitar isso aí, né? Muito bacana. E já que a gente está falando de esporte é saúde, vamos pensar na saúde da loja física, tá? Lucas, se você pudesse escolher 3 indicadores, cara, que não fosse faturamento, para saúde, para metrificar a saúde da loja física, quais seriam, na tua opinião, hoje? Taxa de conversão, o produtos por atendimento, mas também lucro líquido. 3 pilares importantes. Eles têm que estar unidos, é um tripé, a gente tem nossas reuniões de comitê e tem que estar no slide lá como prioridade. Se não tiver lucro, tá tudo errado, né? Não importa se tá tudo bonito. O faturamento por si só, ele não diz muita coisa, né? Posso estar vendendo abaixo do custo um monte, então não é isso, né? E, Matheus, na tua visão, com outros clientes que a Outervision também tem, quais são 3 métricas ali de suma importância para a saúde da loja física hoje? Hoje o que eu mais ouço, assim, né, sobretudo de operações globais, a turma que tem loja na Europa, loja no Brasil, loja nos Estados Unidos, enfim, loja no mundo todo, é que o indicador escolhido para ser o padronizador, né, de análise ou de comparação é a taxa de conversão, né? Assim, quantas pessoas estão entrando na minha loja na França e estão comprando, e quantas pessoas estão entrando na minha loja aqui no Brasil e estão comprando. Então esse é o indicador, digamos, global das lojas, tá? Mas eu concordo com o Lucas, né? Se não tiver na última linha lá lucro,
não adianta eu estar trocando figurinha, né? Como a gente fala, pô, tô vendendo uma nota de 2 por R$1. Mas assim, dado que a operação tá saudável, eu entendo que o principal indicador da loja física é a taxa de conversão, né? Maravilha. A gente tá quase chegando ao final. Lucas, eu queria deixar uma pergunta contigo aqui, quicando no final aqui essa conversa. A gente fala que dados às vezes não é só para olhar passado, mas para antecipar futuro. Qual foi a decisão que vocês conseguiram tomar antes dessa concorrência, antes do mercado, antes de acontecer de fato, porque os indicadores já estavam mostrando uma mudança para vocês? Teve, a gente começa a sentir, aí dá para voltar ali onde a gente estava conversando antes, a intuição do empresário, ele nota que vai ter mudança, que vai acontecer determinadas coisas, porque naquele momento continuar investindo nas sapatarias não era a melhor opção. A gente tinha uma base muito grande de clientes, que era nosso consumista e tal, mas estava tudo certo, só que a gente começava a notar que precisava algo mais, algo diferente, trazer uma inovação, e aí você qualificar o negócio, ser bem, enfim, totalmente contra, porque a gente mudou logo, a gente mudou cor da empresa, a gente mudou estrutura, VM, enfim, fez uma mudança, uma transformação completa. E aí você nota que o cliente, poxa, era isso que estava precisando, era isso que eu queria. Você vê na cara do cliente a alegria em poder consumir um produto que antes ele não encontrava daquele jeito. Que às vezes até é o mesmo produto que está em 2 lojas. Mas aí essa questão do nosso slogan, movimento é vida, criação de comunidade, você começa a ter um senso de pertencimento das pessoas, né? Então a gente realiza treinões, por exemplo. No último que a gente fez foram 1.300 pessoas que se reuniram para correr. E era um café da manhã, porque simples, não é só transação. A gente fala que varejo é muito transacional. Cara, nós temos que ser relacional, nós temos que estar junto das pessoas, porque nós somos um negócio de pessoas para pessoas, né? E é ali que nós vamos ter sucesso. Não, perfeito. Teve algum case, cara, Matheus, você pode abrir pra gente aqui também nesse sentido, que o cara conseguiu, com os dados, antecipar o movimento? Com certeza, né? A gente pode falar sobretudo de fluxo, né? Então, às vezes, abriu uma loja e ele ia fechar a loja, né? Porque achava que o problema era fluxo, por exemplo. E aí, esse é o exemplo mais comum, tá? De achar que a operação tá indo mal, não tá dando faturamento, etc. E muito pelo contrário, né? A gente vê que a loja tinha muito fluxo, isso é o que mais acontece, tá? Acontece semanalmente aqui. E a loja tem bastante fluxo e, na verdade, não tinha que fechar aquela loja. Ela tá num ponto bacana, ela precisa ter uma mudança da porta para dentro, né? Então, esse é o dado, é a situação mais comum que a gente vê aqui, né? Semanalmente a gente vê o empresário comentando conosco, né? Pô, eu ia fechar aquela loja e tal, mas, pô, tem muito fluxo. Não, eu acho que vamos olhar para porta para dentro e vamos tentar virar o jogo lá dentro. E, Matheus, a gente muitas vezes, como empresário, analisa o macro do negócio. Poxa, não tem cliente, não tá entrando gente, será que não tem desejo? Estou no ponto errado, etc. Olha, 90% das vezes é dentro de casa que é o trabalho. É cuidar da própria grama, o próprio jardim, e você vê que talvez você não está com o gerente certo, a sua equipe não está fazendo uma boa abordagem, não tem uma demonstração envolvente de produto. Então, na grande maioria das vezes, é muito mais dentro de casa do que fora, né? A gente sabe que o varejo em si, alguns ramos estão com uma contração estrutural mesmo, mas, por outro lado, nunca deixou de ter que ficar qualificando as pessoas, tem que estar inserindo continuamente. A gente montou uma universidade Cadilles, né? Realmente para poder treinar os nossos colaboradores, para poder estar ali instruindo de conteúdo, porque só ficar esperando o cliente também já não é mais tempo, né? A gente tem que estar indo atrás do cliente, né? Fazer o nosso papel mesmo. Perfeito. Ó, a gente tem conversa aqui que daria para seguir horas a fio aqui, mas a gente está encerrando esse episódio do Varejo Cast, entrevista aqui, agradecendo Matheus Poderão da Altervision, muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, foi um prazer. E Lucas Neuhaus também aqui da Cadilha Esportes. Cara, que fantástico o papo. Eu só quero fechar com a cereja do bolo. Você fala que movimento é vida quando a gente fala de cliente pra, né, tal, mas assim, eu vejo todo o movimento que vocês fizeram que dá essa sobrevida e esse futuro do negócio. Ou seja, o movimento interno de vocês foi o que levou a Cadilha a tudo isso, né, meu amigo? Sem dúvidas. O movimento é vida, ele não é apenas sobre esporte, ele é sobre o nosso jeito de ser. Perfeito, gente. Muito obrigado. A gente volta semana que vem com mais um Varejo Cast pra você. Até mais, até a próxima.
Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.